Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma edição do El Elyon Cast. E hoje eu estou tendo o privilégio e a honra de poder receber o meu amigo Zé Antônio, um grande homem de Deus, caminha conosco aqui na fé. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante, que é o cristão e a política. E não tinha ninguém melhor para poder bater esse papo aqui e tirar muitas dúvidas de muitas pessoas que nos assistem sobre esse assunto pertinente à política. Dá um alô para o pessoal aí, Zé. Alô pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui mesmo, participando aqui do El Elyon Cast. Para mim é uma honra poder também estar batendo um papo aqui, esclarecendo algumas coisas aí de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Um prazer imenso e vamos que vamos. Muito bom, muito bom. Com certeza vai dar tudo certo. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre um assunto muito relevante. Mas antes, eu queria saber quem é o Zé Antônio, né? Se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho da sua história, fala um pouquinho do seu cotidiano, da sua vida. Bom, Zé Antônio, sou cristão, sou membro da igreja El Elyon, do bispo Rodrigo Castelo. Sou ali da igreja da Reserva do Peró, né? E a minha história sou como a maioria em Cabo Frio, sou campista, mas sou mais cabofriense que campista, que eu moro em Cabo Frio há 41 anos, eu tenho 47, então sou mais cabofriense do que campista, né? Terra boa. Vim pra cá com 6 anos de idade, e Zé Antônio foi padeiro, foi ajudante de padaria, foi jardineiro. Zé Antônio trabalhou em todo tipo, foi ajudante a restaurante, barman, pizzaiolo, foi Eita. como a maioria do cidadão brasileiro, né, que faz um pouco de tudo para sobreviver, né? E fui criado esses 41 anos, né, sempre morei ali no bairro do Peró, no bairro Peró, morei e fui criado na pousada Praia do Peró, onde a minha falecida mãe Dulcineia administrava uma pousada Praia do Peró, uma das mais antigas ali do Peró. Então a minha infância, adolescência, juventude foi toda ali no Peró. Hoje Zé Antônio é casado com a Michele, tem a filha, chama Nicole. Zé Antônio formado, me formei essa semana Uau. em gestão pública, sou locutor, sou corretor de imóveis, Então, assim, Zé Antônio é uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pelo ser humano, apaixonado pelo social. Eu já tive um projeto social há uns 5 anos atrás, que era o projeto social Mão Amiga, que era na Praça do Romário, na Ogiva, onde a gente atendia aproximadamente 300 crianças com aula de karatê, capoeira, futebol, tinha psicóloga. Sempre gostei de fazer isso, fazer o bem ao próximo. Zé Antônio, por incrível que pareça, com essa barriguinha, mas é a faixa preta de karatê. Opa, peraí, faixa preta de karatê? Cuidado, Essa eu não sabia, hein? Cuidado, hein? Treinei por muitos anos ali na Shotokan, no Caiçara, com o sensei Marcelo. Mas me graduei preta com o mestre Alcione, da Academia MGS do Rio de Janeiro. Mas tem tempo que eu não treino, os ossinhos também enferrujados. Mas é uma dos meus hobbies também, que eu gosto muito. Assim como também fazer locução, já fiz muitos eventos, já fiz muitas propagandas. E a gente está aqui hoje, né, esse bate-papo, para poder a gente falar um pouco mais da gente e um pouco da vida do cristão na política. Verdade, verdade, Zé. Acho muito interessante, muito pertinente a gente ter uma liberdade para tratar desses assuntos. A gente percebe que a igreja evangélica no Brasil, ela avança de uma forma muito, muito positiva, vamos dizer assim, né? Antigamente a igreja ela tinha muitos bloqueios concernentes a muitos assuntos. E um deles era a questão das emoções, por exemplo. As pessoas, elas sempre, e a gente vai combinar no assunto da política, mas as pessoas achavam que o cristão ele não tinha suas emoções, também não poderia ter suas emoções adoecidas a ponto de procurar um profissional daquela área. Vamos orar para curar a depressão. E eu acredito que a oração tem um poder muito grande que pode curar pessoas de todo o mal, de toda a raiz de todos os males. Mas a gente sabe que existem profissionais que cuidam daquela área. E se a pessoa está adoecida nas suas emoções, ela procura um profissional daquela área. E a igreja já consegue entender isso hoje, graças a Deus. Nós vivemos o tempo da informação, da inteligência. Hoje só não tem informação quem não quer. Mas por muito tempo a gente ouviu falar que a política não era coisa de cristão, né? E eu confesso particularmente como alguém conseguiu um dia pensar que a política não é coisa de cristão. Como você vê a política, independente da fé, mas como você vê hoje formado em gestão pública, parabéns, que Deus te dê muito sucesso nessa área, mais do que você já tem, mas hoje, como alguém que é autoridade no assunto e como um cristão, como que você vê a importância da política na sociedade?
Hoje, na verdade, bispo, o meu entendimento ainda a gente encontra muitas pessoas ainda que tem essa barreira, né, de achar que o cristão, a igreja, ela não tem que viver a política, né, participar da política. Mas eu enxergo da seguinte forma: as pessoas que ainda enxergam dessa maneira, né, que o cristão não pode estar na política, que tem essa dificuldade de ver um cristão na política, é porque realmente não estuda o caso, não busca se informar do assunto. Hoje a política ela é bíblica, né? Já vem dos tempos aí né, da Bíblia, de Jesus Cristo. Então, assim a gente vai falar sobre isso, você vai explicar um pouco melhor. Mas a política hoje é um divisor de águas. E muitas coisas acontecem no nosso país, no nosso município, por causa da política. A política ela veio para organizar a sociedade. Muito bom. Né? Ela veio para organizar a sociedade. E é necessário, sim, a política. Em todos os segmentos. Você vai numa empresa, existe a política da empresa. Naquela empresa tem o proprietário, tem o gerente, tem os funcionários, tem cada um ali no seu segmento, no seu quadrado. Certo. Mas se não organizar dessa forma, não funciona a engrenagem. Na igreja, a mesma forma. Tem os obreiros, tem os membros, né? Tem os pastores. Por quê? E isso é política. Sim. É política. Então é uma política da empresa, a política da igreja. E na política em si, né, quando a gente fala da política, quando envolve o político, o deputado, o presidente, o vereador, é para isso, é para organizar a sociedade. Então a política ela é necessária, sim. E quem não aceita a política, no cristão na política, é porque não tem conhecimento da causa. A política ela move hoje a nossa sociedade. E muita gente enxerga a política como algo muito ruim. Mas muita coisa ruim não acontece por causa da política. E muita coisa ruim acontece também por causa da política. E a falta de conhecimento é o que realmente hoje faz com que a nossa sociedade ainda tenha isso na cabeça. Ainda tem um impedimento de entender que a política faz, se necessário, sim. A falta de conhecimento. E muitas das vezes a gente vê acontecer escândalos, e esses escândalos não acontecem só na política, acontecem em vários tipos de segmentos. Todos os segmentos, né, da sociedade. Nas empresas mesmo, que a gente já vê muitos tipos de escândalo, né? Escândalo na empresa, desvio de dinheiro, isso, aquilo. Mas isso acontece por quê? Por falta de conhecimento, até mesmo da sociedade. Muitas das vezes as pessoas elegem os seus representantes sem ter conhecimento de quem é aquela pessoa. Se aquela pessoa está preparada, se aquela pessoa tem conhecimento da causa e quais são as intenções daquela pessoa. Então a falta de conhecimento da sociedade leva a eleger pessoas e representantes que vão trazer o caos à política. Perfeito. Uma colocação muito bacana que você falou, que a política ela serve para organizar a sociedade. Eu tenho um ponto de vista também muito claro com relação às questões políticas. Eu percebo que, por exemplo, hoje como é que funciona? A política, a sociedade, no modo geral, os poderes, eles se articulam entre três poderes, né? São três manifestações de poderes, o executivo, o legislativo, né? E... Executivo, legislativo e judiciário. E judiciário, pronto. Fugiu aqui. O judiciário. E, na verdade, a gente percebe o seguinte, você tocou num ponto muito interessante aqui. Eu acredito que a política, ela, principalmente quando elege os seus representantes, isso é legítimo demais, é muito bacana, muito legal, mas você falou sobre a questão do despreparo de algumas pessoas. Eu acredito que o político, o mínimo que poderia se exigir dele era exatamente que fosse formado ou tivesse um entendimento de gestão de recursos, de como funciona as questões orgânicas, políticas, para que a gente não pudesse experimentar o caos, como muitas vezes em muitos segmentos, em muitos setores, a gente experimenta. Outro ponto que eu também acho muito interessante que você fala aqui, e eu quero que você argumente um pouco sobre isso, é a questão da política ser ruim. A experiência negativa que as pessoas têm concernente ao assunto da política pode também ser o fator de muita gente que deveria estar na política e não está. Muita gente de valores, de caráter, muita gente de princípios. Eu acredito que aqui entra a questão da fé. Eu acho que a política ela é plural, de verdade, ela precisa ter representantes de todos os segmentos. Nós não estamos falando só de uma questão religiosa. As pessoas precisam ser representadas, mas pessoas de valores, pessoas que tenham valores, pessoas que realmente tenham as suas crenças concernentes à família, à honestidade, à hombridade, tudo isso. Você acha que a política tem muitos setores que ainda são muito ruins porque faltam pessoas de valores lá? Com certeza. O que acontece hoje, né? Até mesmo com essa ideia que você falou. As pessoas de bem hoje, aquelas pessoas que não querem participar do processo político e não aceita, né, falando do cristão na política,
acaba se omitindo. E aí outras pessoas que querem se envolver e querem colocar seus representantes, vão colocar seus representantes. Sim. E aí muitas pessoas, e não dizendo que você não seja cristão, não vai ser uma pessoa boa para estar lá. Não é isso que a gente está falando. E outra questão que eu queria falar, que a gente também não está falando que a pessoa preparada, muitas das vezes, pessoal, a escola, a faculdade, a leitura, você buscar informação, ela te dá mais capacidade de você conhecer tecnicamente como funciona a questão política, a engrenagem da política e ter conhecimento da causa, né? Então, assim, eu não estou falando que quem não tem um estudo completo que não tem capacidade, muito pelo contrário, não é isso. Eu estou falando que existe uma linha a seguir que muitas das vezes você pode demorar um tempo, quando você virar um representante público, até você entender a engrenagem da política, como funciona a máquina pública. E muitas das vezes, se você buscar essas informações antes, eu estou falando até para você que um dia quer colocar, para se colocar à disposição de um cargo público. Então, quanto mais você se preparar, mais você contribui para aquela função. Mais você contribui. Então é menos tempo de aprendizado lá dentro. É certo. Claro que é a prática que te leva à perfeição. Exato. Mas também o conhecimento, né, buscar informações sobre o assunto, também te leva à perfeição. Então a gente quer dizer que muitas pessoas não querem participar, e aí ficam de braço cruzado, acham que a política é suja, acham que está tudo errado, mas enquanto isso, talvez aquele que acha que o errado é certo, vai se envolver e vai colocar seu representante lá. E aí depois o que vai acontecer? Vira tudo isso que a gente vê acontecendo aí, muitos municípios entrando no caos, colapso, né? No colapso total, estados, né, com muita dificuldade, e a gente vê pessoas despreparadas para estar assumindo cargo público. Então, eu acho que as pessoas de bem, que amam a sua sociedade, a família, que ama a sua cidade, tem que participar sim. Tem que participar de um processo político, sim, mesmo se for participando como um pré-candidato, como candidato, ou participando como eleitor, simplesmente lá elegendo seus representantes. Exatamente. Isso aí vai te dar a autoridade depois de dizer que você elegeu o seu representante, não deixou outra pessoa eleger por você. Olha, a gente está assistindo aí a ascensão do Nicolas Ferreira. Quem é o Nicolas Ferreira? É um fenômeno político, um dos mais votados do Brasil, ou mais votado do Brasil, um jovem. E todas as vezes que a gente assiste o Nicolas em qualquer um que seja dos seus posicionamentos, das suas falas, é de aplaudir de pé. O preparo daquele rapaz, o preparo daquele jovem, discursou agora na ONU em inglês, né? Novo, mas preparado. Cristão, preserva valores, não tem vergonha da sua fé, né? E uma coisa assim que nos orgulha muito, né? E uma das coisas que o Nicolas falou, das muitas que ele falou, ele disse assim, havia um espaço vago. E eu comecei a preencher esse espaço vago, que foi no TikTok, nas redes sociais, no Instagram. E ali ele começou a colocar os seus posicionamentos. E deu muito certo para ele, porque parece que existe hoje, na verdade, uma política de desconstrução de valores. Né? Desconstrução da família tradicional, desconstrução dos valores que nós aprendemos numa sociedade judaica cristã, que recebemos esses valores no país que vivemos, um país cristão. E, de fato, a gente percebe que há um trabalho muito árduo para desconstruir esses valores, né? Uma mudança significativa acontecendo e muitos cristãos não ocupam esse espaço. Nicolas é um legítimo representante, hoje o mais famoso, vamos assim dizer, né? E que não tem vergonha da sua fé. E engraçado que isso me faz lembrar de Daniel. Quem é Daniel? O Daniel da Bíblia, aquele que orou 21 dias, aquele que fez o jejum dos legumes, o personagem que a gente conhece da Bíblia, né? E a história, a própria biografia do Daniel vai mostrar que ele é nomeado governador das províncias de Babilônia por Nabucodonosor e serviu 3 reis, né? E ele então iniciou uma carreira política. Então, como pode, né, o homem de Deus, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem valores cristãos, e ainda assim governar e reger uma nação completamente pagã? Olha o exemplo que a gente tem da Bíblia, né? Então, assim, eu ainda vou voltar a falar sobre esse assunto. Como você acha que, uma vez que hoje você é eleito, como que você poderia continuar preservando seus valores e fazer a diferença no seu cargo público? Primeiro que a gente está falando aqui sobre a questão do cristão na política, né? Sim. A pessoa que se coloca à disposição para se tornar uma pessoa pública, é claro que ela tem seu entendimento, assim como o Nicolas, ela tem a sua crença, ela tem é cristão, e nada tem que corromper a pessoa e mudar essa percepção. O que é família, o que não é, e nada que é percepção.
existe a questão do político defender a sociedade em si, a questão que eu falo, saúde, educação, que é prioridade independente de Garantia religião. De direitos, né? É garantia de direito. Independente de raça, de religião, isso é a garantia do direito, é uma coisa. Né? E estou falando isso para a pessoa ter bem ciência do que a gente está falando aqui. Sim. E não misturar as coisas e depois usar isso até mesmo contra a gente, achando que a gente está fazendo aqui alguma questão de preconceito. Sim, e sim. não é. E a gente vai fazer uma pergunta sobre isso, deixar bem claro. Deixar bem claro. Só que a gente tem o nosso entendimento. A gente defende aquilo que a gente acredita. A gente defende aquilo que a gente busca. A gente defende aquilo que já é a raiz da sociedade, é a família. É a família. É o pai, é a mãe, é os filhos. A gente defende isso. E isso é uma linha que a gente não pode, de maneira nenhuma, sair desse direcionamento. E essa também é a minha percepção. Eu não tenho que agradar qualquer tipo de questões que saia fora do que eu acho que é correto, do que a palavra me ensina, do que Deus nos ensinou. E essa é uma questão que a gente tem que deixar bem claro. Então isso nunca vai sair do meu coração e da minha mente o que é certo e o que é errado. Separar isso e separar do direito da sociedade, do direito do cidadão. Tem direito? Claro que tem direito, independente do sexo, independente da cor, independente do tamanho, tem o seu direito igual a todo mundo. Igual a todo mundo. Todo mundo. Agora existe a questão do entendimento, né, do cristão. Isso aí eu também guardo no meu coração e eu faço questão de defender onde quer que eu esteja. Muito bom. Eu acho que a gente pode construir uma ideia aqui, que ficou muito clara, clarificando um pouco mais do que você falou. Eu acho que a religião e a política não se misturam, mas o cristão e a política, eles se misturam sim. Porque a religião, todos os lugares que a religião se misturou com a questão da política, houveram excessos, extremismos. A gente vê no próprio Oriente Médio, onde a religião dita sobre a política, e quem não é de acordo, eles mandam eliminar. Agora, o cristão é um cidadão. Ele paga seus impostos, ele vive nessa terra. Independente da sua fé, do seu credo, ele tem direitos e deveres. Uhum. E a gente está tratando de algo da sociedade. Então, o cristão, ele pode colocar os valores que ele aprende com a sua fé em prática, uma vez que ele está regindo. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente entende que quando o cristão que tem a oportunidade de ocupar um cargo que automaticamente as suas decisões, as suas falas ou todas as suas ações afeta e colabora ou pode piorar a vida das pessoas, uma vez que ele preserva princípios, ele vai fazer o bem para essas pessoas. Ele vai ser uma pessoa sensata, é o que se espera, uma pessoa honesta, uma pessoa que vai garantir o direito de qualquer cidadão, quer seja cor, raça, credo, finanças ou enfim. Ele vai garantir os direitos dessas pessoas, né? E eu acredito que a colaboração e a cooperação de alguém que tem os valores cristãos soma muito, não é isso? É isso aí. É desse jeito. O negócio é por aí mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, bateu aquela fominha aqui agora no meio da gravação e a gente acabou de receber aqui. Pedimos um delivery, rapidinho chegou, viu, pessoal? A melhor cafeteria dessa cidade de Cabo Frio, o Cappuccino Café dos meus amigos Rodrigo e Juline. Gente, olha isso aqui, dá uma ligada aqui. Ó, pão de queijo gourmet com carne seca, rabanadas, ó. Já o cardápio do Natal, ó, e a melhor ceia de Natal da região, você já pode pedir. Não fica na cozinha, sabe, gastando ali o seu tempo, vai fazer cabelo, vai fazer unha e pede na O Cappuccino Café aquela ceia maravilhosa, tá bom? E eles já estão fazendo agendamento para ceia. Fica ligado. Já vou experimentar aqui o cappuccino. Vambora. Bom demais. Cortou? Vai, tá gravando? Zé Antônio, faça então as suas considerações finais, né? Fala com o pessoal aí, despede do pessoal, deixa uma palavra para todo mundo aí. Pessoal, eu quero agradecer a você, Bispo, por ter me convidado a estar aqui, participar desse podcast. Foi uma honra muito grande, né? O tempo é curto, mas a gente vai ter muita coisa pela frente ainda para estar conversando aqui. Eu estou à disposição, me chama que eu vou, no Instagram está à disposição. O número que você vê nos nossos vídeos é o meu número particular, que eu tenho há mais de 12 anos. Uau. E eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo a nossa rede social estourar em toda a região dos lagos e dizer para você que está me olhando agora neste momento: Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você é um escolhido de Deus, mas faça também a sua parte. Vai se preparar para quando Deus te der a oportunidade, você está capacitado para assumir a responsabilidade que Deus vai te dar. Sucesso para você, Deus abençoe,
conte sempre comigo. E qualquer coisa, me chama que eu vou. Legal, pessoal. Deus abençoe sua vida. Aqui a gente encerra mais uma edição do El Elyon Cast. Acompanhe os nossos vídeos, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque tá vindo coisa muito boa por aí. Deus abençoe, gente. Shalom. Yeah.